Nós temos olhado os capítulos 5 a 7 de Mateus. Estamos terminando o capítulo 7 e hoje nós estaremos no capítulo 7 de Mateus, e os versículos 13 a 23. Nós temos visto Jesus no monte, conversando com a multidão, e ele começa a sua palavra com as palavras de bem-aventurança, ou seja, felizes. E as primeiras bem-aventuranças ele aponta para todas as pessoas. A última, ele foca vós, os cristãos que estavam ali à época, os discípulos que estavam ali. Então, desse ponto em diante, Jesus vai conversar com os que se entregam a Ele como os seus servos, como aqueles que servem a Ele e amam a sua doutrina e fazem a caminhada rumo à cidade celestial com alguns pormenores. Então Jesus fala: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Luz ilumina, sal preserva e dá sabor. Vocês devem ter uma vida normal, assim, na questão da moralidade, e por aí vai, uma orientação meio longa. Mas quando ele chega no capítulo 7, versículo 13 a 23, ele mostra que nessa nossa caminhada a gente tem duas estradas disponíveis: a estrada estreita e a estrada larga, ou o caminho estreito e o caminho largo, ou a porta estreita e a porta larga. Isso está diante de nós, e aí cabe a gente tomar uma posição diante daquilo que está enxergando, caminho e porta. Então, nós trabalharemos hoje o tema caminhando para a cidade celestial. Você viu que coisa maravilhosa? Caminhando para a cidade celestial. E só caminha, sabe quem? Quem está vivo. Quem morreu não caminha mais. O tempo de decidir nessa caminhada, Jesus mostra, tem uma estrada estreita que conduz ao céu, tem uma larga que vai desembocar no inferno. Você escolhe. Então, nessa caminhada, vai caminhar quem está vivo. E quem tem interesse... Muito obrigado, Anderson. Tem interesse em morar no céu. Tem muitas pessoas que não se importam com nada. No texto que leremos, Jesus aponta dois caminhos, e o vivente terá que fazer a sua escolha de preferência. Tem gente que prefere coisas boas, outras gostam de algumas coisas que não são convenientes. Então, mas só tem uma coisa: não dá para ficar, se tem duas estradas, não dá para ficar no canteiro. Você tem que tomar uma posição. Se ele ficar ou vai para um lado ou vai para outro. E certa ocasião, eu subi no Pico da Bandeira, lá no Alto de Jequitibá, em Minas Gerais. Para subir ali tem que ter disposição, tem que ter vontade, tem que ter força, tem que ter insistência, porque é difícil. E alguém aqui já subiu, sabe o quanto que é difícil subir no Pico da Bandeira. É alto, é difícil. Eu tive o privilégio de subir, e hoje eu posso olhar para trás e falar assim: hoje não consigo me dispor a fazer aquilo. Mas, até uma certa altura, você vai de carro, até no começo do monte. Depois, dali para frente, se você quiser continuar, você tem que perder o conforto do carro e ir no conforto da sua força. Mas do alto desse pico, você enxerga as nuvens lá embaixo. É uma maravilha, gente. A gente está lá em cima
e olhando as nuvens aqui embaixo, assim, só de avião a gente tem esse privilégio, né? Mas quem sobe no pico da bandeira, se tiver um dia nublado, ele vai enxergar as nuvens lá embaixo. E o guia falou assim: hoje está difícil de ver as coisas, porque as nuvens estão... Eu falei, mas para mim isso foi muito melhor do que se eu estivesse vendo paisagem. Paisagem a gente vê andando com carro, andando a pé, de bicicleta, mas olhar as nuvens lá do alto, assim para baixo, é maravilhoso, é espetacular. O texto que nós vamos ler coloca aí uma expectativa de fazer esforço. Nós vamos pensar nessa caminhada rumo à cidade celestial. Não é apenas assim, não, está tudo bem, pronto, por aí vai. Não é andar de bicicleta de ladeira abaixo. É como andar de bicicleta ladeira acima, esforço, sacrifício, boa vontade. Então, nós vamos ler Mateus 7, de 13 a 23, e nesse texto Jesus aponta esses dois caminhos, e um deles é a direção do lar celestial, da cidade celestial, e outro descamba no inferno. Veja comigo aí, Mateus 7, de 13 a 23. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos e roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Eu anoto aqui que abrolhos é uma planta selvagem, espinhosa e nociva aos produtores, aos agricultores. Então, versículo 16, repetindo: pelos seus frutos os conhecereis. Conhece quem? Os falsos profetas. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu volto um pouquinho aí nesse em teu nome fizemos muitos milagres. É possível que um não cristão, um não servo de Deus, um falso profeta, faça milagre no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que está sendo responsabilizado nessa fala. Mas isso não significa que esse falso profeta tenha o direito de morar na cidade celestial. Então, quando alguém faz um milagre em nome de Jesus, é porque o nome de Jesus é que está sendo clamado. E o nome de Jesus é maravilhoso e poderoso para fazer milagres. Tendo dito isso, Jesus fala sobre estrada que conduz à cidade celestial, estrada que descamba no inferno, e fala também sobre a lábia dos profetas falsos que enganam caminhantes da cidade celestial. Quem já leu o livro O Peregrino, é aquele livro que eu já li algumas vezes, sempre leio outra vez, e gosto da leitura, mesmo sabendo a história, sabendo o que vai acontecer,
é maravilhoso ler, e você pode assistir o vídeo O Peregrino ou ler o livro, mas tem o cristão, que é aquele que enxerga o rumo da cidade celestial e sai caminhando em busca da cidade celestial, mas ele ainda não tem, ele é um crente novo, ele não tem instrução, ele não tem doutrina, ele ainda está vulnerável, e aparece o evangelista e ensina. Lá mais adiante, ele ainda dá uma falsidade no seu passo, o evangelista aparece outra vez e ensina, e ele chega na cidade celestial. Mas ele tem até chegar, é um livro maravilhoso, você pode ler, você vai vibrar na leitura. Mas até a chegada da cidade celestial tem o falso profeta, tem as questões que chamam a atenção do pecado, e ele carrega um fardo. E até que esse fardo caia, ele sofre muito. O fardo é o pecado. Então, o que são estradas e falsos profetas no texto que nós lemos? Estrada é o meio de se nortear. Quando a gente vai para algum lugar, a gente pega uma estrada e vai. Se a gente errar a estrada, chega em outro lugar, né? Mas chega em algum lugar, né? Mas a estrada para a cidade celestial, nós não podemos errar. Nós temos o norteamento, GPS, a Bíblia que nos orienta, nos diz o caminho certo, a maneira de se conduzir até a chegada do lar celestial. Só meia hora de culto durante o domingo é muito bom, mas a gente precisa, durante a semana, ficar olhando e se refazendo espiritualmente. Então, estrada conduz. O falso profeta, que Jesus fala, é o usuário da Bíblia, o mercenário que torce a verdade e se vale da palavra de Deus, da palavra de Cristo, para fazer os benefícios para si próprio. Ele é um interesseiro que não está se importando com a vida do outro, ele quer apenas o benefício, aquilo que o outro tem, para favorecer os seus intentos. Então, qual é o nosso tema hoje? Caminhando para a cidade celestial. Amanhã você estará lembrando ainda desse tema, caminhando para a cidade celestial. Daqui 100 anos você está lembrando desse tema, porque aí você está na cidade celestial. Eu creio nisso. Nós estaremos na cidade celestial daqui 100 anos. Então, caminhando para a cidade celestial. Só para esclarecimento do tema, todas as pessoas caminham para alguns lugares e para lugares eternos. E tem o lugar eterno com a disponibilidade de desfrutar das bênçãos celestiais no céu, e tem os lugares eternos com torturas promovidas pelo diabo e seus anjos. E uns caminham para a cidade celestial e outros caminham para os lugares de tormentas. Mas no final dessa mensagem, eu vou fazer algumas perguntas para você. Por qual cidade eterna, para qual cidade eterna você está caminhando? E com a sua maneira de viver, a sua caminhada para a cidade celestial está influenciando outras pessoas a andarem com você? Você está ajudando alguém a caminhar? No final dessa mensagem, eu vou repetir essa pergunta, porque daqui até a finalização da mensagem, dá para a gente fazer uma reflexão mais acurada. Então, vemos que Jesus aponta para 2 temas delicados na vivência dessas pessoas que estão andando por aqui hoje ainda. Ele fala de 2 estradas e fala dos falsos profetas. E nós veremos primeiro as questões das estradas. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largai a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida.
e são poucos os que acertam por ela. Então, as reflexões que faremos no texto, primeiro, Jesus ensina que para entrar no céu, o crente encontrará alguns obstáculos, porque um caminho cheio de empecilhos, ele às vezes atrapalha a caminhada. Encontrará algumas dificuldades, mas Jesus não fala que são dificuldades impossíveis de serem superadas. Nenhuma intransponível. Marcos 13:13, Jesus informa que a caminhada, o cristão, aquele que se aproxima de Jesus, vai ter muita perseguição, vai ser perseguido, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o ponto de quem está caminhando na estrada rumo à cidade celestial. Eu tinha um amigo, e ele foi para a glória há alguns anos, e ele sonhou. Ele sonhou que ele estava numa caminhada e via uma estrada muito longa, ele não enxergava o fim da estrada, e apareceu alguém e falou assim: olha, quando você chegar no final dessa estrada, você morre. Ele deu um susto assim e diminuiu o passo. Aí a pessoa falou para ele: não pode diminuir o passo não. Ele começou a fazer voltinha. Ele falou: não pode fazer voltinha também. Ou seja, não tem como você ficar mais um tempo. E Jesus, na semana passada, nós vimos que Jesus fala assim: você não pode acrescentar um côvado à sua vida. Côvado é daqui até aqui, um pequeno aumento, ou seja, você não pode acrescentar 1 hora no percurso da sua vida, ela vai ter o percurso completo. E então, nós não podemos desviar, não podemos fazer voltinha, não conseguimos diminuir nossa caminhada, porque a chegada é no dia e hora marcada. E nessa caminhada nós temos que caminhar buscando, olhando, se sacrificando para fazer o melhor para a chegada no lar celestial. Então, Jesus adverte: entrai pela porta estreita. A porta estreita mede exatamente a largura de uma pessoa sem nenhum pecado. E quem tiver pecado nesse dia não consegue passar pela porta estreita. Jesus está falando de caminho estreito, de porta estreita, de estrada estreita, de dificuldade, e que a gente tem que ir banindo as dificuldades. Os caminhantes para a cidade celestial devem ler a Bíblia, ela informa o rumo com precisão, orar constantemente, a oração fortalece espiritualmente, ter noção sobre os ladrões da cruz, precisa ter noção. Jesus não está falando nesse ponto aqui sobre aqueles 2 ladrões que tinham sido justificados, condenados à morte, numa morte tão torturosa, de tanta tortura. Mas ali tem 2 homens que nos dão uma ideia de quanto é difícil a pessoa ter noção e sabedoria para entender o que é que Jesus pode fazer para as pessoas. Então, naquela cruz, aqueles 2 homens malditos, amaldiçoados, condenados pelas leis humanas, um deles fica zombando de Jesus, a porta do inferno está na cara e ele não está enxergando. E o outro olha para Jesus e fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou assim: estarás comigo hoje no paraíso. A diferença, sem noção fica zombando, o outro percebe o perigo e se acode com Jesus. Jesus disse que o caminho para a cidade celestial é apertado. Itens que não cabem na mochila do caminhante à cidade
celestial. Você tem uma mochila. O cristão, do peregrino que eu falei, tinha um fardo de pecado, um fardo grande, aquilo atrapalhava ele de andar. Mas nós temos uma mochilinha do pecado. E não cabe ódio, falta de perdão, mentira, desonestidade, falcatruas. Não cabe também aquele jeitinho de enganar a Deus com uma chave falsa. Não cabe nada de coisas erradas na mochila do caminhante ao céu. O caminhante para a cidade celestial deve encher a sua mochila de amor a Deus, amor a Jesus e seus ensinos, amor da evangelização e atividades contínuas nela, arrependimento de pecados e busca da santificação. Então Jesus falou que há uma estrada larga, espaçosa, que conduz para o inferno. Uma conduz para o céu, a outra para o inferno. E a estrada é composta de podridão moral. O caminhante ao endereço do inferno não percebe que a mochila vai enchendo de podridão. E os caminhantes ao inferno, vocês desculpem eu falar, mas é que Jesus fala que tem céu e que tem inferno. A gente lê o rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro, não é que o rico é proibido de entrar no céu, mas o rico que confia apenas na sua riqueza perde o direito de entrar no céu. E o Lázaro, aquele, estava no céu. E Jesus fala assim, olha, aquele rico que não se cuidou, não cuidou da sua alma enquanto estava nesse mundo por aqui, foi lançado no inferno, o outro no céu. Então Jesus fala de céu e fala de inferno, e essa caminhada nessa estrada larga, ela é cheia de podridão espiritual, podridão, depravação, e as placas indicativas da estrada do inferno são, e você já viajou de carro aí, você já viajou de bicicleta, já viajou, tem placas indicativas, fazenda tal, cidade tal, mas a caminhada para o inferno também tem as placas indicativas, que uma você não enxerga, é a cegueira espiritual. A outra você não percebe, é o endurecimento do coração. A outra é o aprimoramento da decadência moral. A decadência moral, cada dia tem uma decadência mais aperfeiçoada, mais fácil da pessoa cair. Tem o despenhadeiro da maldição, a academia da promiscuidade nessa caminhada para o inferno, nessa estrada do inferno, refrigério para os mentirosos, barzinho do conselho dos ímpios, e seu destino está logo ali após a morte. Então, ali chega no recanto dos inadimplentes espiritual. É que Jesus coloca as dificuldades de chegar no céu e as facilidades para entrar no inferno. Então, na primeira dica de Jesus, se esforce para caminhar numa estrada que conduza até o céu. Mas ele tem uma outra dica, que as pessoas podem ser ludibriadas pelos falsos profetas. Então vamos para a segunda dica de Jesus aos caminhantes da cidade celestial, e nós veremos versos 15 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Nós estamos numa época que, se você falar, se você já caiu em algum golpe, a pessoa vai falar assim, já. Às vezes um golpe menor, um golpe maior. Mas é difícil você encontrar uma pessoa que não tenha caído num golpe. A pessoa apresenta uma proposta maravilhosa, e ali é possível que a pessoa esteja caindo num golpe. E Jesus está falando assim, olha, na caminhada espiritual para a cidade celestial,
não caia em golpe de falsos profetas. E ele diverte a crentes a não se enganarem com as astúcias. Os falsos profetas se esforçam e se disfarçam de ovelhas. Seu comportamento são inadequados com a palavra da verdade. Até apresentam uma palavra bonita, às vezes. E suas mensagens são sedutoras, porém sem valia para a entrada na cidade celestial. Mas o que fazer, então, para se livrar dos falsos profetas? Jesus dá uma boa dica. Analisem as suas falas, os seus ensinos, os seus frutos, veja como agem, vejam se contém doutrina da verdade. A doutrina da verdade precisa ser estruturada na Bíblia toda, não é em algum pedacinho da Bíblia. Olhem para os seus frutos, vejam se estão produzindo frutos bons, se tem uma palavra e eles andam de acordo com essa palavra. Vejam que eles torcem a palavra da verdade. Muitas vezes torcem. Você precisa perceber que tem muitos profetas torcendo a palavra da verdade. Muitos pregadores, mas são muitos, não é algum não. Preste atenção nos frutos que eles produzem. O Salmo 31, 6, informa que os falsos profetas aborrecem a Deus. Veja aí, aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Tem o falso profeta que faz uma propaganda, uma pregação de ídolos que não são interessantes para a pessoa se colocar diante deles e receber uma bênção do céu. Entende-se então que quem assim ou age desta maneira inclui na lista dos falsos profetas. E os falsos profetas usam os membros da sua comunidade como lavouras para produzir riquezas para si próprios. Tem quanta gente desse jeito. Incentivam o membro a vender a casa e depositar o dinheiro no gasofilácio, gerando ilusão espiritual, dizendo que vai ter uma bênção muito maior e nunca vai acontecer. Vendem a bênção divina que Cristo oferece de graça, pela graça e com graça. Isso é estar na igreja agindo na qualidade de falso profeta. O falso profeta não é apenas o que torce a palavra de Deus, mas também o que esconde. Tem textos que nunca, em algumas igrejas, nunca tem textos que algumas igrejas nunca vai ler Isaías 44, nunca. Isso também inclui aí, porque vai sonegar a palavra de Deus para um membro da igreja. E vamos para o versículo 17 e 18. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então aqui são apontados por Jesus como inconvenientes. Não produzem bons frutos, ou seja, não são capazes de apontar o caminho da verdade, o caminho da salvação, o caminho da cidade celestial com clareza. E o fim dos falsos profetas é muito terrível. Então, versículo 19 e 20 diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Então, esse fim desses falsos profetas é muito terrível. A gente nunca pode ser falso profeta. A gente tem que ser igual o apóstolo Paulo. Ensinei todo o desígnio de Deus, não pular aqui ou ali,
não torcer a palavra da verdade para favorecer a nossa ideia, o nosso sabor de enganar pessoas com a palavra da verdade. Então, o fim dos falsos profetas, muitos ouvintes de Jesus eram agricultores. Eles sabiam que a árvore que não produzia fruto era queimada. Portanto, o falso profeta é comparável a uma árvore espinhenta que é jogada no fogo. Deve ser queimada. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus está falando de falsos profetas. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando nós olhamos mais antes um pouquinho, nós vimos que eles falaram assim: fizemos milagre em teu nome. O nome de Jesus é soberano. É possível que um falso profeta ora, mas pelo empenho do nome de Jesus aconteça um milagre. Mas às vezes o indivíduo não tem vida de comunhão com Deus, e isso não vai fazer diferença. E a cidade celestial só receberá moradores aprovados pela graça divina. E nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só quem faz a vontade de Deus tem acesso à cidade celestial. Versículos 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E aí Jesus tem uma severa advertência e aplica aos falsos profetas. Então muitos falsos profetas venderam a palavra de Deus, ludibriaram a fé daqueles ouvintes mais simples que não tiveram a coragem de examinar a Bíblia de uma maneira mais profunda. E eles formaram um patrimônio, muitos falsos profetas formaram patrimônios valiosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Esfolaram pessoas com promessas humanas e não dos céus. Enganaram membros de suas igrejas exigindo doações absurdas. Prometeram benefícios materiais em troca de bênçãos espirituais. Serviram a si mesmo em vez de servir ao Criador. No dia final, os falsos profetas recebem um boletim de reprovação e recebem também uma sentença de condenação. E vamos para o versículo 23, que diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eis o teor da sentença divina aos falsos profetas. Nós temos visto no Sermão do Monte, Jesus olhando para os discípulos e para a multidão que estava junto, e falando: vocês são bem-aventurados, e vocês são a luz do mundo, e vocês não precisam ficar ansiosos com o que vai acontecer hoje ou amanhã, mas vocês reservem tesouro no céu. Mas agora Jesus apertou o rim destas pessoas. Vocês precisam andar de acordo com o ensinamento bíblico. E tem duas estradas, uma larga e espaçosa, cheia de benefícios materiais e ilusões. Mas tem uma que é difícil, você precisa ter a sua vida reservada para caminhar nessa estrada estreita. Eu lamento muito. Há muitos falsos profetas que não sabem que são falsos profetas. Estão aí, foram ensinados daquele jeito e continuam e não se orientam pela Bíblia, ficam orientando só por aquilo que ouve, por aquilo que são ensinados, e se olha a Bíblia e não presta atenção nela, não tem validade para a sua vida. E é possível que dessas pessoas, muitos não se encontrarão no reino celestial, porque ludibriaram
pessoas aqui com palavras que não são as palavras de Deus, ou usar as palavras de Deus para satisfazer os seus próprios desejos. Então, caminhando para a nossa conclusão, nós vimos 2 dicas de Jesus a quem quer fazer a caminhada para a cidade celestial. A primeira, caminhar pela estrada estreita, a dificuldade. Talvez seja difícil a gente trabalhar um dia todo e à noite ainda vir numa reunião de oração assim, mas a oração é necessária. Caminhar significa jogar fora o fardo do pecado e entrar na porta estreita que cabe uma pessoa sem pecado. Aquela mochilinha que tem pecado precisa ser esvaziada. E a segunda dica é: não seja um falso profeta, nem iludido por eles. A salvação está em crer em Jesus segundo os critérios exigidos por Ele. É preciso arrependimento de pecados e entrega da vida a Cristo e não aos falsos profetas. Atos 4:12. Em nenhum outro nome há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, andando com Jesus, ele entendeu que só em Jesus Cristo está a salvação. E é tão maravilhoso que no dia final, Jesus falou assim, que Ele que está assentado no trono, convidando as pessoas salvas para entrarem no céu. Podia ser muito bem o Deus Pai, né? Mas o Deus Filho que morreu e vai ter o privilégio de naquele dia trazer as pessoas ao convite e falar, entra na posse. Eu disse que faria 2 perguntas, ou algumas perguntas, na sua experiência religiosa e no que você ouviu hoje. Para qual cidade você está caminhando nessa vida, enquanto caminha, anda, vive, pensa e toma decisão? Vai indo para a cidade celestial com benefícios da graça e da glória, ou não? Você caminhando para essa cidade celestial, a sua maneira de caminhar, a sua vida espiritual, está colocando outros ao seu lado para caminhar junto? Essa é a ideia que eu quero deixar com cada um de nós. Eu preciso caminhar para a cidade celestial, mas preciso trazer um aqui, outros, e outros. Que a gente tenha essa noção de caminhar conduzindo outras pessoas. Nós cantaremos o hino 254. Mestre, o mar se revolta, há tanta coisa, mas Ele é o que nos ajuda, que nos abençoa, que nos direciona, que faz acalmar as nossas angústias. Coloquemos em pé, por favor, irmãos. Hino 254, sossegai. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dagueamos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado do mar,
a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quero te consumir, na dor que perturba minha alma, te impelo, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, que me virá valer. Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. A última estrofe diz assim: mestre, chegou a bonança. Ele estava dizendo de angústia, de mar agitado, mas agora Jesus acalmou o mar, acalmou o seu coração, acalmou o meu, e ele fala: mestre, chegou a bonança. Em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. Eu hei de chegar bem seguro na cidade celestial. Ó Deus, que o teu amor eterno, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.